Vamos agora para o capítulo O Coração Acometido pela Ansiedade e Preocupações. Quando estamos acometidos pela apreensão e pela ansiedade, acompanhadas de pensamentos obsessivos e de preocupações, afetamos o movimento vital central, aquele que sintetiza, se centra e se expande através do coração. Bem, assim como nós vimos que no movimento da madeira, não podemos falar só da madeira, porque tudo está relacionado a tudo, com o coração não é diferente. Então, nesse capítulo, onde nós temos a apresentação do coração acometido pela ansiedade e preocupações, nós vamos tratar de mais 2 movimentos. Já tratamos da madeira, né? Vamos tratar da terra, do rim, da terra, da água e também do pulmão. Ou seja, mais 3 movimentos, né? Esse capítulo que fala da ansiedade e da preocupação, ele nos, se pudéssemos sintetizar assim, muito mesmo, seria assim, perder a posse de si. Aquele que está acometido pela ansiedade e pela preocupação perde a posse de si, perde o seu ser, o seu centro. Os espíritos vacilam sob o impacto das emoções, perde-se a posse de si. O baço enfraquece daquilo que deveria vivificá-lo. Se o nosso fogo estiver ardendo pela alacridade, estiver ardendo pela excitação, ao invés de alimentar ele como mãe da terra, ao invés do fogo alimentar a terra, ele não vai alimentar a terra. A terra aqui é representada pelo baço. Ele não vai mais ser vivificado. O baço, que tem toda uma função de organizar os nossos pensamentos, vai se transformar num poço de preocupações, porque ele vai ser corrompido pelo fogo. Corrompido, ele não vai ser alimentado adequadamente. O baço, então, enfraquecido, o baço, filho do coração, enfraquecido, porque essa mãe não tem condição de alimentar esse filho adequadamente, é atacado pelo que deveria dominar. O baço, então, passa a ser atacado pelo rim. Lembram-se que essa relação interna é de dominância, que nós tratamos só até aqui, né? Que a relação interna seria de dominância, que nós falaríamos melhor nas aulas. Mas tratamos bem dessa relação externa, que é a relação de geração. Então, aqui a seta está bem clara. A terra domina a água. Não domina? Quando tem muita água, a terra segura, não segura? Segura, né? Só que uma vez que a terra esteja enfraquecida, ela vai ser atacada por aquilo que ela deveria dominar. E aí vem o medo, a ansiedade. A água vai se sobrepor a esse elemento. Não estará sendo o movimento natural de geração, já vai ter corrompido o movimento de dominância e vai ser um movimento de contradominância, de revolta total, de bagunça generalizada. Ninguém mais sabe quem é, quem manda, quem não manda, quem desmanda, quem recebe, quem manda, quem envia, Ninguém mais sabe aqui. Está tudo perturbado. O escoamento e o transbordamento dos rins vão causar no elemento terra, a água vai inundar o elemento terra. Aí vem uma série de sintomas físicos que não podemos entrar agora nisso. Mas no que compete às emoções, que é o que nós estamos tratando, ele vai afetar a terra de tal maneira que a preocupação, que é a emoção da terra, ela vai ser aflorada, ela vai ser permitido que ela expanda,
A Terra não vai mais conseguir controlar isso para que os pensamentos sejam equilibrados e as preocupações e a ansiedade vão tomar conta dos sistemas todos. Porque o coração não pôde alimentar a Terra e a Terra então ficou fraca e foi atacada pelo que ela deveria dominar. Essa relação nós vamos ler na página 250 do livro Os Movimentos do Coração e esclarecer um pouco melhor essa relação de dominância e de acometimento pela ansiedade e pelas preocupações. O coração acometido pela ansiedade e pelas preocupações. Quando estamos acometidos pela apreensão e pela ansiedade, acompanhadas de pensamentos obsessivos e de preocupações, afetamos o movimento vital central, aquele que sintetiza, se centra e se expande através do coração. No segundo parágrafo, estando enfraquecido o movimento do coração, do fogo, que puxa para cima, e estando afrouxada a força da vida, as essências não são corretas e solidamente contidas. Tudo escoa, por exemplo, sobre a forma de espermatorreia. Os rins são responsáveis, uma das funções dos rins é manter os nossos fluidos vitais. Os nossos esfíncteres estão relacionados à potência dos rins. A uretra, a contração do ânus, do estômago, todos os nossos esfíncteres estão relacionados à força dos rins. Uma vez que esse elemento é acometido, nós temos um escoamento da nossa energia vital, que pode ser através de afrouxamento da bexiga, que pode ser através de diarreias, que pode ser através de sangramentos uterinos fora do prazo regular do ciclo menstrual, pode ser através da espermatorreia. Esses fluidos vitais são fluidos vitais. E se o nosso corpo não está conseguindo segurá-los em nós, alguma coisa bastante grave. Porque o nosso imperador foi afetado. Ele não consegue mais gerenciar isso. Ele não consegue mais incidir sobre os 10.000 seres, que é uma forma simbólica de falarmos de todas as coisas, que nesse caso é o ser humano, somos nós. Ele não consegue mais atuar sobre os 10.000 seres como imperador. Tudo entra em desequilíbrio. E as essências vitais são eliminadas. A qualidade do sangue, na página 252, no segundo parágrafo. A qualidade do sangue da qual se encarregam sopros adequadamente proporcionados verifica-se no batimento cardíaco repercutido, na rede de animação. São os pulsos, como também na tez do rosto. O coração, quando bate, ele tem um ritmo. O coração do homem, na medicina chinesa, e aqui no livro, no primeiro slide fala sobre isso, ele é o próprio encarregar-se. O coração do homem não é encarregado pelos espíritos do céu e pelas energias da terra de realizar e de organizar os 10.000 seres. Ele é o próprio encarregar-se. Ele pulsa de acordo com o coração do universo. Essa harmonia do nosso coração diz respeito à harmonia da pulsação, do envio de sangue, que é a vida, o nosso sangue é a própria vida, para todos os recônditos do nosso corpo. Um coração que não bate adequadamente está prejudicando o envio da vida para todo o nosso corpo, o tempo todo. A regulação do ritmo cardíaco, da regulação do ritmo cardíaco depende a nossa vida e a nossa boa vida. Então esse capítulo também trata disso, do pulsar do coração, que esse pulsar do nosso coração também é o pulsar do coração do universo.
É o Manvantara e o Pralaya dos hindus. É o inspirar e o expirar. É a vida e a morte. É o dia e a noite. Cada pulsar do nosso coração deveria nos lembrar de tudo isso. Acho que há 2 slides atrás nós falamos disso, né? Lemos aqui no livro. Que é chegado um momento que a vida será tão elevada quando conseguirmos esvaziar o nosso coração dos desejos, do egoísmo e das paixões, que confundiremos o estado de vida e morte. Porque será a mesma coisa. Tudo será plenitude. Porque seremos. Vamos então agora para a reflexão sobre o capítulo A Serenidade de um Sábio. O sábio não se deixa tocar pelas seduções exteriores. Sua alegria de viver, ancorada na posse de si mesmo, única e verdadeira posse do mundo, é o oposto da não posse de si mesmo, que nasce da ilusão de possuir algo. Quem falaria em possuir prazeres furtivos? Esse texto encontra-se na página 48. Vamos refletir então sobre a serenidade de um sábio. Nós somos sábios? Como é que se reconhece um sábio? Eu aprendi na escola de filosofia que se reconhece um sábio porque ele é bom. Mas porque ele é bom o tempo todo. O grande problema não é ser bom. Porque a gente consegue ser bom, não consegue? A gente consegue ser bom, fazer o bem e muitas vezes desprendido de egoísmo. Mas e aí? Por que não somos sábios? Nós não somos sábios. Porque nós não conseguimos ser bons o tempo todo. Um sábio tem o coração vazio. Um sábio não age, ou seja, pelo egoísmo, pelos prazeres, pelo bem-estar. Não há sabedoria quando há oscilação da condição de ser. Há um nível que nós conseguimos alcançar de consciência, compreensão e aplicação do que é ser. Mas a sabedoria, segundo os textos clássicos, não é para nós nessa etapa. Não é. Desconfiem se alguém lhe disser que é um sábio. Se alguém lhe apresentar um sábio. E observe, só observe. Ele é bom? Ele é muito bom. O tempo todo. Então, não é mais. Então, ele está no mesmo nível que a gente. No mesmo nível que todos nós. Nós precisamos amar a sabedoria. Ter a convicção de que o mistério sempre irá existir. E que nós não saberemos nunca tudo. E embora a nossa etapa humana, como os sábios deixaram escritos nos livros hindus, por exemplo, embora nós passemos dessa condição humana algum dia, daqui a milhares e milhares de anos, ainda assim nós não saberemos tudo, porque não será possível revelar tudo nunca, porque sempre haverá um mistério. E que vaidade é essa de se saber tudo? Que tamanho de vaidade é essa do saber? Acabamos de falar aqui sobre o não saber do taoísmo. Queremos saber para quê mesmo? Para utilizar esse saber intelectual em prol de um egoísmo ou de benefício próprio? Ou queremos saber para ser? E aí é aqui dentro. E aí ninguém precisa ficar sabendo que eu sei. Porque eu consegui esvaziar, consegui pegar o meu coração, que é do tamanho dessa casa, em algum cômodo, tirar algum móvel lá que já não precisa mais estar ali. Consegui me esvaziar um pouquinho. Esse é um exercício. A serenidade do sábio constitui nisso. Esse texto nos fala disso. Ele fala que nós precisamos
compreender que os transtornos da vida não devem perdurar por muito tempo. A regularidade do movimento interno da vida deve prevalecer. Nós não somos sábios, já combinamos isso. Vamos ter os nossos transtornos? Também já combinamos, porque nós somos seres humanos. E também já sabemos que eles não devem perdurar por muito tempo. Porque disso depende a nossa evolução consciente. O controle de quem é que manda nisso tudo, quem é que manda nisso, quem é que manda nisso. É uma emoção que eu tive agora porque alguém me feriu meu ego, né? Falou assim, olha, você é muito boba. E aí feriu meu ego. E aí eu me desequilibrei todinha. Não podemos deixar isso abalar a regularidade da nossa vida. Não podemos deixar com que nada externo e nada interno faça isso. Mas temos que saber que vamos fazer isso. Não devemos, mas vamos, porque somos humanos. Mas a partir do momento que vivermos essas emoções, identificarmos que elas estão nos desregulando, estão nos tirando do nosso centro, volta. Ok, já sei quem você é, já sei que essa emoção está me exacerbando, está me tirando do meu centro e eu não quero isso. Então eu vou voltar para o meu centro. Quem é que manda? São as circunstâncias? Porque está calor eu fico feliz, porque choveu eu fico triste, porque alguém me deu um beijo de bom dia eu fico feliz, porque alguém não me deu eu fico triste. Que suscetibilidade é essa? Nós vamos ler aqui daqui a pouco, mas existe um trecho de uma obra essencial que fala mais ou menos assim: o sábio não se abala, nem pelos vivos e nem pelos mortos. Ele não se abala, porque tudo faz parte do contexto. E assim nós devemos exercitar isso em algum nível. Em algum nível, ainda que não sejamos sábios. Mas temos que ter um ideal. O ideal está lá em cima. Um dia todos nós evoluiremos. Ok. Mas hoje o que eu consigo? Conscientemente, sem fantasia. De verdade. Sem fantasia. O que eu consigo hoje? E por que eu sei que eu consigo hoje e é real ou é fantasia? Ah, não, eu consigo hoje ser isso. Mas isso que eu consigo ser hoje é fruto de uma consciência construída ou é fruto de uma fantasia? Como é que eu posso saber isso? Pela quantidade de tranquilidade que nós conseguimos ter aqui dentro. Pela qualidade da nossa vida interior. Por quantas vezes eu me volto para dentro e consigo aqui dentro organizar tudo isso que chega a mim, externamente e internamente. Aí eu consigo saber se o que eu estou construindo é consciente e é uma construção de fato ou se é fantasioso. Porque se for fantasioso, aqui dentro vai estar movido por desejos, por bem-estar, por paixões, por sensações. Então eu vou utilizar excessos de comida, de drogas, de álcool, de festas, de bajulação, de tudo, porque eu preciso excitar os meus sentidos. E isso não é paz interior. Isso é colocar muita coisa dentro do coração. Um sábio não precisa disso. Nós não somos sábios, mas também nós não precisamos de tanto. Nós já conseguimos discernir, porque nós temos aqui dentro a nossa essência divina. E precisamos que ela seja alimentada. E voltamos lá no savoir-faire, saber ser. Para saber ser, é preciso exercitar. E esse exercício dói, é individual e solitário. Silencia os teus pensamentos e fixa toda a tua atenção em teu mestre, que ainda não vês, mas já sentes. A Voz do Silêncio, página 72. Esse é um clássico, é um livro clássico
da tradição tibetana, A Voz do Silêncio. Ele foi resgatado e escrito por Helena Petrovna Blavatsky, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, que trouxe todo esse conhecimento que a humanidade não tinha mais contato novamente, através do acesso que ela pôde ter no Tibete com os monges, os sábios de lá. Isso em 1800 e... não sei a data, mas em meados dos 1800. Aqui nos diz que nós podemos calar e ter contato com o nosso mestre. Ainda não vemos, mas podemos senti-lo. Nós sentimos claramente quando somos, de verdade. E isso toca nosso coração. E nós sabemos claramente, ou devemos começar a perceber mais claramente, quando não somos de verdade. Quando as nossas atitudes são movidas por desejos muito, muito, muito superficiais. Precisamos desenvolver essas percepções. E saber que vamos ter ambas. Por quê? Nós somos humanos. Mas saber que o que eu quero, que eleição eu vou fazer disso? O que eu vou eleger para a minha vida? Eu vou eleger esvaziar mais o meu coração para tentar ser mais, para me realizar como ser humano, ou eu vou encher mais meu coração porque está tudo bem e também a vida é essa, um dia vai acabar e está tudo certo? Tudo bem, é a escolha de cada um. Não existe certo e errado. Não existe pecado. Existe excesso e deficiência. Existe desequilíbrio. Não existe pecado. Como falamos no início das nossas aulas, os chineses não têm nem um ideograma para Deus, para a religião. Eles veem as coisas de outra forma. Não existe pecado. Existe a consequência daquilo que foi feito e que gerou uma consequência. Existem leis no universo. Existem leis no universo. E essas leis vão ser cumpridas, você querendo ou não. Você se achando ou não, merecedor ou não, mas elas vão acontecer, são inexoráveis. E esse mestre que nós já podemos ouvir é o nosso coração. E quando nós perguntamos para ele o que deve ser feito em relação a isso, a uma determinada coisa, ele vai responder. E muitas vezes nós não damos ouvidos, porque a resposta do nosso coração é aquela que vai nos levar por um caminho de muita dificuldade. E nós vamos optar por um caminho de mais facilidade. E aí não vamos ouvir nosso coração. E vamos perder a oportunidade naquele momento do aprendizado? Sim, mas isso acontece. Só que temos que saber que a nossa função é sermos bons, é sermos humanos, é nos realizarmos, é termos consciência. Os instintos nos servem, nós não podemos servir aos instintos. Os instintos são necessários para a nossa sobrevivência, mas não devem reger a nossa vida. E por isso precisamos ter contato com esse mestre, que por enquanto só ouvimos, de vez em quando, que é o nosso coração. Palavras do Verbo Divino. Sem necessidade te entristeces e afliges. Contudo, as tuas palavras têm grãos de verdade. Elas exprimem a sabedoria do mundo exterior, exotérica, mas não satisfazem a mente interior, esotérica. São, pois, apenas a expressão de uma parte da verdade. Os sábios não se entristecem, nem por causa dos vivos, nem por causa dos mortos. Esse é um trecho do Bhagavad Gita, que é uma obra, que o Bhagavad Gita é uma parte dos 250 mil versos do Mahabharata, que é um texto clássico hindu. O Bhagavad Gita é só uma fração dos 250 mil versos. Mas o Bhagavad Gita é tão importante, é tão
urgente para a nossa condição humana, porque ele nos apresenta a batalha interior que nós travamos o tempo todo. A batalha entre Kauravas e Pandavas, entre defeitos e virtudes, entre debilidades e virtudes, melhor. No Bhagavad Gita, Arjuna, que somos nós, conversa com Krishna, que é Deus. Krishna está lá, que representa Deus para nós. Krishna está lá com ele, num carro de guerra, onde propõe a Arjuna combater os Kauravas. Imaginem um carro de guerra aqui, onde Arjuna, que somos nós, está no comando do carro, Krishna, que é Deus, está junto. De um lado estão as nossas debilidades, que são os Kauravas, nessa literatura. Do outro lado estão os Pandavas, que são as nossas virtudes. Os Pandavas são em número de 5. Os Kauravas são em número de 100. Olha só, que luta, né? E Arjuna está ali. Só que Arjuna fala para Krishna o seguinte: mestre, eu não posso lutar contra os Kauravas. Eles são meus parentes. Eles são meus primos, meus tios. Eu amo essas pessoas. Porque no contexto do Bhagavad Gita, vocês se leram ou vão ler, vão compreender isso. Todos ali são da mesma família. E ele fala para Krishna, eu não posso lutar, são minha família, eu os amo. Eu prefiro nunca entrar no céu, nunca me elevar a ter que matar e ver o sangue dos meus parentes, a quem eu amo tanto. E Krishna fala para ele, você deve lutar e deve vencer. Essa batalha, esse épico do Bhagavad Gita, nos leva nos traz, na verdade, para a nossa realidade. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito mais debilidades do que virtudes. Então eu tô acompanhando o Bhagavad Gita. Eu tenho mais coisas para combater do que guerreiros aqui. E o que eu devo fazer? Eu devo combater, só que... Por que Arjuna não quer combater e por que nós não queremos combater os nossos defeitos? Porque nós amamos os nossos defeitos. Nós criamos as nossas debilidades. Nós alimentamos todo dia a nossa vaidade. Nós cultivamos o nosso egoísmo, o nosso espírito de competição, de que eu tenho que me sobressair em relação ao outro. Nós alimentamos as nossas debilidades todos os dias. E elas são a nossa criação, os nossos bebês. Como eu vou acabar com isso? Se sou eu? Bom, Krishna é claro, você deve combater e deve vencer. Aí é que esses clássicos nos levam para um radicalismo ou para uma reflexão filosófica consciente, que é a seguinte: nós vamos combater as nossas debilidades? Vamos. Eu estou disposta a combater a minha vaidade, o meu egoísmo, o meu excesso de desejo por prazeres, pelos excitação dos sentidos? Estou. Mas eu tenho que ter certeza de que eles são ferramenta para o meu crescimento. Se eu não tivesse esses Kauravas, se eu não tivesse esses defeitos, essas debilidades, eu não poderia combater, eu não poderia crescer, eu não poderia melhorar, eu não poderia ter consciência. Então, os Kauravas, ou as nossas debilidades, são ferramentas de crescimento e de consciência. E eles devem ser combatidos no sentido de colocá-los a serviço dos Pandavas. Eles têm que ser colocados a serviço das nossas virtudes. E qual o problema de nós termos prazeres? Nenhum. Mas a minha virtude controla o meu prazer até onde vai. E ele não toma conta do meu centro. Não é assim? Qual o problema de ter uma vida confortável? Materialmente, nenhum.
Mas até que ponto? A vida confortável que eu busco me tira do meu centro? A vida confortável que eu quero e que eu desejo não deixa que eu seja um ser humano bom? Então não tem uma virtude incidindo sobre essa debilidade, esse curava. O egoísmo precisa ser combatido pela compaixão, mas ele sempre estará lá. E esses curavas, nessa obra, essas debilidades que nós temos, tem um momento da obra que fala mais ou menos assim, que uma das virtudes dos curavas é a disciplina. As nossas debilidades, os nossos defeitos, entre aspas, têm uma disciplina incrível, que as nossas virtudes não têm. Eles sempre vão se apresentar para nós, de formas e formas diferentes, de maneira cada vez mais evoluída. A vida sempre será boa, mas sempre haverá uma prova maior, mais difícil um pouco, superior, para que você também se eleve. Afinal de contas, se a vida for linear, onde estará o crescimento? É assim no nosso dia a dia, na escola é assim. A provinha que nós fizemos no primeiro ano, da primeira série, o A, B, C, D, não é a mesma que nós fizemos no 8º ano, porque seria sem sentido. E por que é que nós esperamos da vida isso? Que a vida seja mais fácil. Ela não vai ser. A vida vai ser cada vez mais desafiadora. E se ela for fácil ou difícil, depende da compreensão de cada um de nós. Mas ela sempre vai apresentar um obstáculo um pouco mais alto, para que eu possa treinar um salto melhor, e possa saltar mais alto, e possa subir mais um degrau, e possa me desenvolver. Então esse trecho do Bhagavad Gita nos leva, e acabamos entrando, porque é belíssima essa obra, e esse é um clássico que todos nós deveríamos ter acesso, ler e refletir sobre isso, porque essa batalha dos Kuravas e dos Pandavas, de Arjuna, nós vivemos o tempo todo. O tempo todo as nossas virtudes precisam ser elevadas para que as nossas debilidades estejam a nosso serviço. Mas ele fala dos mestres, que os mestres não se entristecem, nem pelos vivos e nem pelos mortos. O que ele quer dizer para Arjuna nesse momento? Mata, combate, mas não se entristeça, porque é assim que é. Você precisa combater, você precisa vencer essa batalha. Não podemos ser condescendentes com as nossas debilidades. É isso que Arjuna... É esse o desafio de Arjuna, esse Arjuna somos nós. E esse Krishna, esse Deus, é aquilo que a nossa consciência fica falando, é aquilo que o nosso Shen, o nosso coração fica nos dizendo. Faça isso. Aí nós falamos assim, não, eu não vou lutar. Como Arjuna, nós fazemos como Arjuna, não, eu não vou lutar. Eu prefiro nunca ir para os céus do que combater meus parentes que eu amo tanto. É isso que nós fazemos como Arjuna. Mas Arjuna vai lá, e para quem quiser saber o fim da história, pode ler o Bhagavad Gita, porque eu não vou fazer spoiler de Bhagavad Gita. Então, finalizamos hoje o nosso momento de reflexão. E lembro que nosso objetivo não é ensinar, mas fazer com que todos nós possamos refletir mais a respeito do que vivemos. E como podemos ver essas emoções de uma maneira consciente, saber como elas nos afetam e poder ter um nível um pouco maior de controle disso, de manejo disso. Sabemos que somos humanos, que temos grandes mestres, a humanidade já teve grandes mestres, e que podemos e devemos ver pelos olhos dos mestres, pelos olhos de quem já viu, mas para isso precisamos querer, e precisamos para isso ser discípulos, ser aqueles, não seguidores,
seguidores e discípulos tem uma diferença muito grande. Devemos ser discípulos, aqueles que investigam, aqueles que questionam, mas aqueles que buscam. Não seguidores que recebem e executam sem consciência. Devemos também finalizar esse dia de hoje com uma reflexão muito importante sobre o esotérico e o exotérico. Os textos clássicos, principalmente os hindus, nos colocam isso de uma forma muito clara. O que é exotérico com X, a palavra escrita com X? É aquilo que está fora, aquilo que é superficial. O que é esotérico com S? É aquilo que está dentro. Então, quando nós formos nos referir a uma roupa esotérica, com o símbolo do Om, com um Buda, um colar de Buda, um colarzinho esotérico, será com X, porque é exterior. Quando eu for me referir a uma vivência, a uma experiência interior, a uma prática de vida interior, ao cultivo de uma virtude, é esotérico, é com S. Então isso é bem importante, porque tem uma diferença muito grande. O quanto nós somos exotéricos e o quanto nós somos esotéricos. O quanto nós conseguimos cultivar o esotérico. Hoje essa palavra está muito esvaziada, como tantas outras, né? Então, esotérico, holístico, amor. Hoje as pessoas amam tudo, ama hambúrguer, ama suco de laranja. E amor não é isso. Isso é desejo, isso é gostar. Amor é outra coisa. Então nós usamos as palavras de uma maneira muito equivocada hoje, porque elas estão muito esvaziadas. Então, assim como o esotérico. Agradeço a todos. Espero que possam ter boas reflexões nessa semana. E espero todos vocês para o nosso próximo encontro, onde o nosso tema será o elemento terra e vai se tratar do nosso baço e pâncreas. E a emoção dele é a preocupação. Obrigada e até a próxima.